Ô, Bruno, e falando de você, da sua atividade profissional, você geriu por 6 temporadas a carreira do Pedro Paulo Diniz na Fórmula 1, de 96 a 2002, né? Foi cofundador, como eu disse aqui na abertura do programa, do Osasco Audax, e todas essas experiências na sua vida, sintetiza isso, o que mais te marcou, o que você não esquece de jeito nenhum. Foram algumas, né? Não posso dizer uma. Tem a primeira, quando eu assumi o time da Pirelli como técnico, em 1980, masculino, porque eu era técnico de feminino na época, jogava e era técnico do feminino. E eu falei, Santo André era uma terra tradicional de vôlei, já não ganhava um campeonato brasileiro há muito tempo, e eu fiz um compromisso com meus jogadores da Pirelli naquela época, né, de ganhar um campeonato brasileiro, e era em Manaus. Aí eu sonhava em ganhar um campeonato brasileiro, e aí eles se predispuseram a treinar 2 vezes por dia, que naquela época não se treinava 2 vezes por dia ainda, em 1980. A gente fazia todo um trabalho de musculação, de preparo físico na hora do almoço e treinava com bola à noite. Nós não éramos o melhor time. Em 1980, a gente ganhou o campeonato lá em Manaus, ganhando a maioria dos jogos de 3-2 por causa do preparo físico e tal. E esse jogo marcou a minha ida para a seleção brasileira masculina, né, esse campeonato. Então, foi marcante para eu restituir o voleibol da Pirelli de novo de Santo André no top, era Pirelli, e ir para a seleção brasileira masculina, que eu já era da seleção brasileira feminina, né? Eu já tinha tido treinador da seleção brasileira juvenil com 28 anos de idade, foi campeã sul-americana feminina, e fui medalha de bronze no Pan-Americano de Porto Rico com feminino como preparador físico. Então, eu já tinha uma história no feminino, mas aí marcou minha passagem para o masculino. Esse foi uma coisa que marcou muito a minha vida. A segunda coisa que marcou muito a minha vida foi esse jogo, sem dúvida nenhuma, que mudou a minha história no futebol, né, que a gente quebrou todos os paradigmas possíveis de uma gestão profissional dentro de um clube e que marcou praticamente o início de gestões profissionais aqui pelo Brasil no futebol, né, que foi esse jogo de 93. Tá? Na Fórmula 1, eu também não esperava trabalhar, foi uma coisa que veio sem querer, a convite do Dr. Abílio Diniz, e em conjunto com a Parmalat, para mim cuidar do Pedro na Fórmula 1, mas teve uma história antes aí, que é bem longa, aí vai demorar muito para me contar, e aí, mas também eu fiz esse trabalho lá nunca imaginei que eu ia trabalhar na Fórmula 1, e aí marcou quando a gente, nesse primeiro ano, o Pedro correndo pela Ligier, o Pedro não ganhou, mas a Ligier ganhou o Grande Prêmio de Mônaco, com o patrocínio da Parmalat também, que eu era o gestor da Parmalat nesse negócio. Então, marcou muito para mim também um dia ser, como equipe, né, ser campeão de um grande prêmio. E na época, eu cuidava também, aqui na América do Sul, cuidava do Palmeiras, do Juventude, do Peñarol, no Uruguai, do Boca Juniors na Argentina, da Universidade Católica do Chile. Eu tinha todos esses times que eu cuidava na América do Sul, que a Parmalat, onde ela comprava uma empresa, ela queria patrocinar um time. Eu era o responsável pela administração do patrocínio de todos esses times. Então, para mim, era um negócio louco, né? Então, a Fórmula 1 veio, depois eu resolvi sair da Parmalat, montar a minha empresa, e aí o doutor Abílio pediu que eu continuasse com o Pedro na Fórmula 1. Né? Eu falei, vou ficar um ano sabático para mim aprender todo esse processo profissional da Fórmula 1. E aí acabei ficando 6 anos, e depois eu voltei, e aí o doutor Abílio falou se eu não queria fazer um projeto de futebol diferente. Aí eu tinha umas ideias na cabeça, criamos o Pão de Açúcar Esporte Clube, que depois virou Audax, mas primeiro começou como Pão de Açúcar. Criamos o Audax São Paulo, depois o Audax Rio também. Então, ficamos com essas 2 equipes, que foram campeoníssimas, tanto em São Paulo como no Rio. Começando ao contrário, eu falei para o doutor Abílio, eu quero começar um time com a pirâmide ao contrário, eu quero começar com sub-15, sub-17, depois sub-20, depois profissional. Ele topou a ideia, depois eu fiz isso também no Audax Rio,
E a gente subiu para a primeira divisão, tanto em São Paulo como no Rio. E foi uma experiência também que começou lá do zero, que a gente trouxe o time lá para cima, foi muito legal.